Acho que vocês não estão vendo a minha apresentação, né? Agora estamos, Dori. Ah, ótimo. Tá bom, ótimo, beleza. Então, vamos lá, gente. Então, estamos em ano de elaboração de plano de saúde, certo? Novas gestões municipais assumiram e, né, as prefeituras vão se ocupar de elaborar os seus planejamentos, né, de governo e, em paralelo, mas não de forma distoante, a Secretaria de Saúde vai se ocupar de coordenar esse processo de elaboração, né, do plano de saúde. Bom, a gente sempre inicia trazendo para vocês conceitos de planejamento. E os autores, eles trabalham sempre com a mesma linha de definição. Esse em especial aqui, o Rocha, ele indica para nós, né, que se planeja no sentido de sair de uma situação, né, sair de uma situação e atingir uma outra, que é o que nós vamos fazer, né, quando nós prevemos as nossas metas no plano, baseado num valor inicial, que geralmente é o último ano de uma série histórica, que chamamos de linha de base, pretendemos sair daquilo e chegar a um resultado num momento mais à frente. Oi, Maria. Oi. Desculpa te interromper. É que eu coloquei que eu não estava vendo a apresentação, achei que era um problema aqui meu, mas tem várias pessoas posicionando que a apresentação não está aparecendo. Eu estou conseguindo enxergar aqui. Pois é, e eu estou, inclusive, eu abri também no meu celular para eu verificar se está tudo direitinho, eu estou verificando, inclusive estou vendo aqui que está... Oi, Dorian, aqui é o Rodrigo, apoiador do COSEMS, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Aqui está aparecendo normal. Pois é, e está inclusive passando, não está? Aqui daí não está. Normal. Aqui daí não está aparecendo normal, não. Mas eu não estou vendo nada também. Dori, desapresenta e apresenta de volta, só para desencarnar. Parece TS, mas não tem nada. Não. Então, pessoal, vou interromper, tá? E vou voltar, ok? Agora vocês realmente não estão vendo nada, né? Bom, vou tentar compartilhar de novo, tá certo? Vocês inicialmente vão ver minha tela aqui. Olha, assim, se fosse ninguém tivesse visto, né, seria um problema daqui, mas algumas pessoas estavam vendo e outras não, né? Vou tentar de novo aqui na... E aí, gente? Estamos vendo, Dori, no modo apresentação, tela cheia aqui. Estou vendo. Perfeito. Então, vamos lá, tá? Eu não vejo. Para mim não aparece. Eu vou tentar entrar no navegador. Eu sugiro que as pessoas que as pessoas que não estão vendo entrem novamente. É possível. Boa tarde. Edmilson, que se manifestou agora, é a coordenadora da nossa área. Ela acessou a reunião e também o nosso colega Marcos. Boa tarde, Misa e Marcos. Boa tarde, Dori. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá, tá? Então, eu estava falando do conceito de planejamento, né? Esse autor aqui, o Rocha, ele coloca que o planejamento pode ser entendido como um processo de transformação de uma situação para outra, né? E aí a gente vai estabelecer metas baseado num dado
uma série histórica, mais especificamente no último dado dessa série histórica, que chamamos de linha de base, para chegar a uma situação futura diferente, né? E, naturalmente, um dado melhor, é o que se espera, né? E também é um processo que envolve vários atores, conhecimentos, saberes, que não se planeja sozinho. E isso é reforçado também pelo professor Jainilson Paim, grande pesquisador na área de planejamento de saúde, lá do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, certo? É um importante pesquisador nessa área de planejamento em saúde. E ele também reforça, né, que envolve, né, sujeitos, né, sejam trabalhando individualmente, porque às vezes tem um trabalho individual, mas, sobretudo, coletivamente. Né? Essa é a lógica do planejamento. Bom, e aí, pessoal, eu acho que agora não passou essa... Passou, agora sim, tá? A Constituição Federal, né, no seu artigo 165, né, estabelece o planejamento no âmbito do Executivo. E ele traz o seguinte texto: leis da iniciativa do Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, em 2023, que era o primeiro ano da gestão do governo federal e o primeiro ano de gestão dos governos estaduais e do Distrito Federal, né, o presidente da República e os governadores em cada um dos seus estados coordenaram o processo de elaboração do plano plurianual, de 24 para 27. E agora, em 2025, os prefeitos e as prefeitas eleitas em seus municípios vão coordenar o processo de elaboração desses instrumentos no âmbito municipal. O plano plurianual, né, tem prazo estabelecido para encaminhamento à Casa de Leis, de uma forma que a diretriz orçamentária e o orçamento anual também. O prazo que está colocado na Constituição Federal é um prazo dado para a União, tá certo? Então, o presidente da República tem até 31 de agosto para enviar o projeto de lei do plano plurianual para o Congresso Nacional. Tem até 15 de abril para enviar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o Congresso. E até 31 de agosto para enviar para o Congresso o projeto de lei orçamentária anual. Tá? Esses prazos não se pode ter tomado como padrão para todo mundo, tá? Porque a Constituição estabeleceu esse prazo para a União e deixou estados, distritos e municípios para definir os seus prazos nas leis próprias, qual seja nas constituições estaduais e nas leis orgânicas, certo? Então, antes de tomar o prazo de 31 de agosto para o envio do PPA, verifique a sua lei orgânica, tá? Antes de tomar como padrão o prazo de 15 de abril para a diretriz orçamentária, observe a sua lei orgânica. E da mesma maneira, antes de tomar como padrão o prazo de 31 de agosto para o orçamento anual, verificar na lei própria, tá? Existem estados e municípios que os prazos não são os mesmos da União. Embora, né, a gente já ouviu dizer de pessoas lá do Conasens que a maior parte dos municípios, os prazos são os mesmos da União. Tá? Mas antes disso, verifique esses prazos, tá bom, na sua lei específica, né, na sua lei orgânica do município. Agora, por que eu estou me referindo a prazos desses instrumentos aqui? Tá? Se nós temos que fazer plano de saúde, programação anual de saúde, relatórios. Porque os instrumentos de planejamento no SUS, eles se vinculam aos instrumentos de governo, certo? Algo que nos parece muito coerente. Ora, se o prefeito vai elaborar o PPA, e nesse PPA estão todas as intenções para as diversas áreas, para a educação, para meio ambiente, para a cultura, educação, já falei educação, né?
e saúde também. Então, e o que tiver da saúde ali tem que estar no nosso plano de saúde do município. Para ser mais específico, o que for programado, planejado para a saúde, tem que orientar o PPA, certo? Não pode ser o contrário. Tá? Não pode se fazer um PPA, o prefeito fazer o PPA e depois chegar para o secretário, olha, é isso aqui que você vai ter que executar na saúde. Aí passou por cima de tudo, né? De conferência, de debate, de ouvir a população. Então, né, as necessidades da saúde quem deve orientar o PPA, certo? Só que são coisas que acontecem de forma paralela, tá? Vocês vão estar trabalhando no processo de elaboração do plano e, paralelamente a isso, vai estar correndo a elaboração do PPA. Então, quer dizer, não dá, vamos fazer aqui o plano, tá? Quando a gente terminar, vamos conversar com o prefeito sobre o PPA. Não, vocês têm que trabalhar de forma paralela, de maneira que a elaboração do PPA não aconteça de forma distoante, tá certo? Então, os instrumentos de planejamento no SUS e os instrumentos de governo, eles se vinculam, certo? Ora, a lei orçamentária, né, como o próprio nome diz, está o orçamento ali do município para um ano para executar as ações nas diversas áreas, inclusive saúde. Se não tiver previsto recurso ali para uma determinada ação e realização de meta, eu não posso executar na minha programação. Tem que estar previsto o recurso, tá? Outra coisa importante que versa sobre essa questão dos instrumentos de governo e também o nosso plano de saúde. O prefeito ou a prefeita que assumiu em 2025 vai ficar um tempo de gestão que pega 25, 26, 27 e 28. Aí 28 tem eleição, se for reeleito, ele continua em 29, se não, o prefeito ou a prefeita nova entra em 29. Então, esse é o ciclo da gestão, 25 a 28. Mas o ciclo de planejamento vai de 26 a 29. Ué, mas o ciclo de planejamento não coincide com o ciclo de gestão? Não coincide, e nem deve coincidir. Por dois motivos, né? Bom, primeiro não tem sentido assumir em 25 e realizar um planejamento para 25, porque imagine fazer um plano que vai começar a vigorar esse ano. Ele começaria a vigorar dando tudo certo no começo do segundo semestre, né? Já com o ano, metade já ter ido embora. E também por uma outra coisa muito importante. O prefeito ou a prefeita que assumiu agora vai ter que executar o último ano do planejamento da gestão seguinte, certo? Isso para que não haja descontinuidade nas políticas, né? Porque senão a prefeitura que assume, olha, a gente, o que a gestão anterior fez é tudo ruim, a gente não concorda, vamos passar vamos zerar isso aí e começar a nossa aqui, fazer o nosso planejamento com a nossa cara. Não pode ser assim. Ele tem que executar o planejamento, né, que foi previsto na gestão anterior. Isso para não que haja descontinuidade nas políticas, certo? Aí o plano de saúde, que guarda compatibilidade com o PPA, é a mesma lógica, feita para 4 anos, e também a Secretaria de Saúde que assumiu agora vai elaborar o plano de 26 para 29. Então, vai ter que executar o último ano do planejamento 22, 25. Da mesma maneira que o planejamento 26 a 29, o último ano 29 vai ser executado pela gestão seguinte, que vai ter que fazer o próximo planejamento e ainda executar o planejamento que está terminando, certo? Para que não haja descontinuidade, então, nas políticas, certo? Bom, então nós falamos aqui dos instrumentos de governo e na nossa portaria de consolidação número 1, de 28 de setembro de 2017, artigos 94 a 101, tá bom? Estão descritos ali os procedimentos para os procedimentos, as diretrizes, melhor dizendo, para o planejamento no Sistema Único de Saúde, tá? E aí, estão descritos lá os nossos instrumentos, e o artigo 95 traz para nós quem são os nossos instrumentos de planejamento no SUS. Plano de saúde, que é o instrumento central, as respectivas programações,
que são as que operacionalizam o plano de saúde, e o relatório de gestão, que tem a face quadrimestral e a face anual, certo? Sendo que os quadrimestrais nós chamamos de relatório detalhado do quadrimestre anterior, conforme a Lei Complementar 141, artigo 36, e o relatório de gestão, né, que é aquele que é entregue até 30 de março do ano subsequente ao exercício financeiro, tá? Relatório de gestão, tá bom? Nós costumamos falar relatório anual de gestão, mas a norma legal, ela não descreve esse nome, tá? Anteriormente à Lei Complementar 141, as nossas portarias versavam sobre esse relatório, e trouxe o nome relatório anual de gestão. Então, nós acostumamos, né? Já está meio que culturalmente estabelecido, falar RAG, relatório de gestão. Mas só para vocês saberem que isso não está previsto na norma, esse nome não está previsto na norma legal. Tá ok? Bom, e o planejamento, pessoal? O plano de saúde é de elaboração obrigatória. Cada ente tem que elaborar o seu plano de saúde. E aí a Secretaria de Saúde ali no âmbito do Estado é responsável ali pelo seu Estado, e a Secretaria de Saúde no âmbito do município é responsável por coordenar isso no âmbito do município. Da mesma maneira que o Ministério da Saúde é responsável pela condução da elaboração do Plano de Saúde Nacional, e no Distrito Federal a Secretaria de Saúde, né, do Distrito Federal é responsável pela elaboração do Plano de Saúde Distrital, tá? Então, essa é uma função gestora, tá bom? O planejamento. E aí se expressa, né, no plano de saúde, que é o instrumento central. E a revisão periódica também, né? Porque o plano não é estático, né? Ele não é feito para durar os 4 anos do mesmo jeito, tá? Tá aqui desse jeito, não pode mudar, tem que ser assim até o final. Porque se fosse assim, nós não poderíamos, em 2020, incluir questões pertinentes à Covid-19, não é? Da mesma maneira que volta e meia a gente se depara com situações de casos de febre amarela que aparecem em lugares que não tem febre amarela, casos de malária que aparecem em lugar que não tem malária. Então, o planejamento ele tem essa particularidade de ser dinâmico, né? Mudanças, às vezes, ambientais, né, no território determinam impacto à saúde. Ora, a enchente que teve ano passado no Rio Grande do Sul, né, veja como isso impactou nas questões de saúde da população, né? Então, o planejamento ele tem essa particularidade, tá? Então, é responsabilidade então da gestão local elaborar o seu plano de saúde. Na Lei 8080, o plano de saúde, a norma só apresenta para nós a obrigatoriedade de elaboração. Mas lá em 1990, nós não tínhamos noção, não se informava qual era a estrutura que tinha que ter o plano de saúde, quando que ele tinha que ser feito, em que momento que tem que ser feito o plano de saúde e qual a periodicidade dele. Então, ao longo dos anos, a gente se deparou com muitos planos de saúde com periodicidade diferente, né? Planos que tinham periodicidade de 3 anos, por exemplo, com a estrutura que cada um entendesse do seu jeito, apesar de que a análise de situação de saúde sempre esteve presente nessas discussões, né? Mas hoje nós temos uma estrutura dada na portaria de consolidação número 1, mas antes não tinha. Então, quando não tinha essa estrutura dada na norma infralegal, cada um fazia do seu jeito. Fazia também para uma periodicidade que bem entendesse, né? E também elaborava no momento que achasse conveniente. Então, isso não estava delimitado. Então, hoje, a norma infralegal, mais especificamente a nossa portaria de consolidação número 1, os artigos 94 a 101, definiram essas questões que eu coloquei aqui para vocês. Veja o artigo 96 da portaria de consolidação número 1. O plano de saúde é um instrumento central do planejamento para a definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde, em cada esfera de gestão do SUS,
para o período de 4 anos. Tá? Isso aí, então, está agora delimitado, que ele vigora por um período de 4 anos. Perfeito. Mas em que momento, então, que ele tem que ser elaborado para a gente ter uma noção de como começar a contar esses 4 anos? No primeiro ano de gestão. Tá? Ok, mas isso está dado na portaria também, que tem que ser elaborado no primeiro ano de gestão? Não está dado na portaria, que é no primeiro ano de gestão que tem que elaborar. Mas entretanto, esta portaria e também a Lei Complementar 141, no seu artigo 30, observam a compatibilidade do plano de saúde com o plano plurianual, com o PPA. E o PPA é elaborado no primeiro ano de gestão. Os prefeitos e as prefeitas estão coordenando a elaboração nos seus respectivos municípios, no primeiro ano de gestão, e também vigora por 4 anos. Então, não está dado aqui na portaria, mas, dada essa compatibilidade, a gente infere que no primeiro ano de gestão deve-se elaborar o plano de saúde também, certo? Ainda no âmbito da portaria de consolidação número 1, tá, no seu artigo 96, informa para nós, lá no seu parágrafo 2º, que o plano de saúde observará o prazo do PPA, conforme definido na lei orgânica dos entes federados. E nas constituições também, tá? Faltou esse texto aqui na norma infralegal, que lei orgânica, quem tem é município e Distrito Federal, tá? Os estados têm constituições. Então, se na minha lei orgânica está informando que o PPA, o prefeito deve encaminhar o PPA para a Câmara de Vereadores até 15 de setembro, então o plano de saúde deve ser elaborado para apreciação no Conselho de Saúde até 15 de setembro também, tá bom? Porque a elaboração do plano de saúde, o prazo do plano de saúde observa o prazo do PPA, mas aí observa na lei orgânica. Agora, um detalhe que eu ainda não falei com vocês, tá? E se na minha lei orgânica não tiver definido o prazo dos instrumentos de governo? Então, vocês vão observar os prazos dados na Constituição do seu Estado. Ok, mas a Constituição do meu Estado também não estabelece prazos para os instrumentos. Então, observa-se o prazo previsto para a União, certo? Mas nesse caso, mas o que não pode é tomando os prazos da União como já padrão, tá? Ou seja, os prazos que estão na Constituição Federal, tá? E a elaboração do plano será orientada pelas necessidades de saúde, tá? Isso está dado também no artigo 96. Bom, e aqui a gente já vai tratar de conferência de saúde, tá? Bom, a conferência de saúde, ela está dada na Lei 8142. A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é uma lei orgânica do SUS, a exemplo da Lei 8080, que é também do mesmo ano, só que de setembro. Tá? Então, no artigo 1º, traz o seguinte texto, que o SUS, de que trata a Lei 8080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde, que também são instâncias de participação da comunidade, tá? A qual se refere ali o inciso 3º do artigo 198 da Constituição, que observa que a participação da comunidade é uma diretriz constitucional, certo? E aí o Conselho e a Conferência são instâncias de participação, mas tem outras também, tá? As audiências, uma consulta pública, uma reunião com a comunidade no Conselho Local de Saúde ou na Unidade de Saúde, são instâncias de participação. Mas não esqueçam que não se pode, de maneira alguma, não se pode, de maneira alguma, dizer que uma audiência pública
substitui a Conferência de Saúde. Tá certo? Porque a Conferência de Saúde está dada em lei. Tá bom? É porque eu estou falando isso, gente, porque nessas nossas falas tem gente que apresenta esse entendimento, né? Mas a audiência pública é uma forma também de participação, tá? É uma forma de participação, mas a legislação determina a realização da conferência, tá certo? Que outro aspecto agora importante aqui? O parágrafo 1º, tá bom? Do artigo 1º, né, da Lei 8.142. Traz para a gente o que é uma conferência de saúde. E o parágrafo 2º traz o que é o Conselho de Saúde. Porém, aqui, nesse momento, nós vamos nos referir à Conferência de Saúde, porque a Conferência de Saúde aqui a gente vai se referir à Conferência de Saúde, porque nós estamos falando de conferência agora. Mais à frente, quando a gente for falar de Conselho de Saúde, aí nós vamos trazer de novo esse artigo, mas com o parágrafo 2º, tá? E aí, o que o texto traz para nós? A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos, com representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde, tá? Nos níveis correspondentes. Bem, veja assim, o texto que a lei traz e a lei é de 1990. Reúne a cada 4 anos. E aí alguém pode perguntar, bom, mas a conferência deve ser realizada, como traz a lei, tem que ser realizada a cada 4 anos, mas ela não diz o momento em que tem que ser feito. A cada 4 anos, se eu fizer uma em 2026, eu fizer outra em 2030, eu estou atendendo a norma. Certo. Mas isso era num contexto, tá? Esse raciocínio poderia ser válido num contexto em que você não tinha delimitado, por exemplo, a periodicidade do plano de saúde e nem em que momento o plano de saúde tem que ser feito, tá? Por que eu estou falando do plano? Porque a conferência se reúne para propor diretrizes para a formulação da política, que vai se expressar no plano de saúde, certo? E aí, como a gente observou há pouco, o plano de saúde é feito no primeiro ano de gestão, por um período de 4 anos. Isso não estava dado, mas hoje está dado pela norma infralegal. Se o plano de saúde é feito no primeiro ano de gestão e a conferência tem que propor diretrizes para esse plano de saúde, entende-se também que esta conferência que se refere a esse parágrafo deve ser feita também no primeiro ano de gestão, certo? Então, assim, a gente vai delimitando, né, as questões. Eu reforço, tá bom, essa análise aqui que a gente buscou na norma, tá? Porque nos pediram orientação sobre conferência. Eu preciso fazer conferência, eu fiz em 2023, eu preciso de fazer agora. Mas a cada 4 anos eu estou livre para fazer no momento em que acho mais pertinente. Eu acabei de explicar que, no nosso entendimento, a cada 4 anos significa no primeiro ano de gestão agora, depois em 2029, que é o primeiro ano da outra gestão, e assim por diante. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar um pouquinho mais de conferência, tá? E mais especificamente sobre a conferência que foi realizada em 23. Bom, e aí o parágrafo 3º do artigo 96 da Portaria de Consolidação número 1 traz a estrutura do plano, tá? Como eu coloquei há pouco, né, a Lei 8080, lá no seu artigo 15, traz a elaboração do plano como obrigação da gestão, tá? E não estava dada uma estrutura lá na Lei 8080. Então, coube a norma infralegal fazer isso. Então, a Portaria de Consolidação número 1 trouxe para nós a estrutura, que deve ter o plano de saúde. Deve conter uma análise de situação de saúde, né, coisa que é feita na conferência, né? Vocês viram lá no artigo da Lei 8142, né? A conferência se reúne
para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes, tá? Então, outro detalhe lá, voltando à questão da conferência, propõe as diretrizes, né? Não determina as diretrizes para o planejamento, propõe. Posteriormente, o Conselho de Saúde é quem delibera sobre as diretrizes para o plano de saúde, tá? Conforme está definido lá no artigo 30, parágrafo 4º da Lei 141, Lei Complementar 141, tá? Então, a estrutura do plano: análise de situação de saúde, definição de diretrizes, objetivos, metas, indicadores e processo de monitoramento e avaliação. Então, no âmbito da conferência, se debateu, né, e discutiu a situação de saúde do município e foram feitas as propostas de diretrizes, tá? A partir dessas diretrizes propostas, o Conselho define aquelas, né, que vão compor o plano de saúde. Aí é o item 2, essas diretrizes são aquelas definidas pelo Conselho. E aí se constrói os objetivos, as metas e os indicadores. E o processo de monitoramento, tá? No âmbito da análise de situação de saúde, que deve ser orientada, né, por alguns temas contidos no mapa da saúde. O que é o mapa da saúde, gente? É o retrato da minha situação de saúde naquele momento, né? Agora, no ano de 2025. Tá? Então, que temas são esses? Eu vou começar pelo C. Condições sociossanitárias. Então, nós levantamos, né, as informações relativas às condições sócios do meu município. O que são essas condições sócio? São aquelas variáveis que impactam na saúde das pessoas, mas não estão sob responsabilidade do setor saúde. Educação, meio ambiente, emprego, renda, escolaridade, não é? Tudo isso são questões que estão em outras áreas, responsabilidade de outras áreas, saneamento, né? O saneamento não é de responsabilidade da saúde, tá? O saneamento, ele pode ser executado com recurso da saúde em determinadas condições, tá? E mesmo assim com a anuência do Conselho de Saúde. Mas não está sob responsabilidade da saúde. Porém, tudo isso impacta, né, nas condições de saúde da população. Ora, trânsito, uma via muito perigosa, que ocorre muito atropelamento, está impactando a saúde das pessoas. Né? De repente, uma engenharia de trânsito ali resolve o problema. Né? E as condições sanitárias. Aí é o nosso quadro epidemiológico. Como é que a nossa população nasce, adoece, morre, os agravos mais incidentes, certo? Então, tudo isso aí, né, colabora para a gente observar como está a situação de saúde, né, da nossa população. Bom, e para eu dar conta desse quadro sociossanitário, qual a estrutura do sistema de saúde que eu tenho? Minhas unidades de saúde, hospital, UPA. Eu não tenho hospital, eu não tenho UPA, eu sou um município que trabalho com atenção primária, eu não tenho média e alta complexidade. Ótimo. Então, nesse contexto, nós vamos ter que referenciar os moradores do nosso município para uma outra localidade quando se trata de média e alta complexidade. Por isso que é importante a nossa inserção na rede de saúde e os fluxos de acesso. Quanto de dinheiro, né, que eu tenho para dar conta disso, né, são os meus recursos financeiros, sejam eles próprios, recebidos de outras fontes, como do Estado ou do Ministério da Saúde, e de outras fontes também, como a exemplo de royalties de petróleo, por exemplo. Tá? A minha gestão e educação na saúde, como é que os meus profissionais estão lidando no dia a dia com o trabalho, estão recebendo a qualificação devida para entender a população. Ora, eu estou ofertando 7 ou mais consultas de pré-natal, mas os casos de sífilis congênita estão aparecendo ainda. Né? Então, o que está acontecendo? Nós estamos tendo alguma deficiência na assistência às nossas gestantes? Né? Então, são reflexões, né, que vão encadeando outras análises e outras reflexões.
Então, essa é a estrutura do plano de saúde, que não foi dada na Lei 8080, por isso que ao longo do tempo muitos planos foram elaborados conforme a estrutura que as pessoas entendiam ser, tá? Mas a portaria de consolidação traz essa estrutura, então, para nós, tá? Então, assim, os documentos que são importantes, né, para essa avaliação de situação de saúde no âmbito da conferência. Os anais da conferência realizada em 23, vocês fizeram uma conferência em 23, que foi etapa da Conferência Nacional de Saúde. A conferência de 23 não é a conferência a que se refere a Lei 8142, tá? Foi uma etapa da Conferência Nacional de Saúde, inclusive o Conselho Nacional de Saúde emitiu 2 resoluções referentes à Conferência Nacional de Saúde e que previa etapas anteriores, estaduais, só que a etapa estadual, a Conferência do Estado, dos Estados, além de ser uma etapa, principalmente era a conferência para propor diretrizes para a política de cada um desses estados, né? E as etapas municipais, tá? Então, o Plano de Saúde 22 a 25 é um documento também a ser consultado, servir de subsídio, né, para a conferência, para a conferência de 25, até porque o Plano de Saúde também foi, de 22 a 25, foi precedido de uma conferência que fez uma análise de situação de saúde, realizou uma análise de situação de saúde, propôs as diretrizes, até se construir o plano. Então, tem que se analisar se o que foi previsto no plano 22 a 25, se o que estava lá foi atendido, se as metas foram atendidas, se o que era problema de saúde continua sendo ou não é mais. Então, se continuar sendo, é importante que permaneça no nosso radar, isto é, no plano 26 a 29. Os planos Nacional de Saúde 24 a 27, o Plano Estadual de Saúde também são subsídios para pesquisa, afinal, ambos foram construídos a partir de uma série de conferências por etapas, primeiro dos municípios, depois do Estado, depois do nacional, e uma série de outras informações de mortalidade, nascimentos, notificação compulsória, internações, produção ambulatorial, produção hospitalar, imunização, saúde suplementar, cobertura de saúde da família, informações financeiras, quadros profissionais de saúde, fluxo de acesso, rede de atenção, e outras informações, aquelas que não estão na saúde, mas impactam na saúde, né? Demografia, educação, emprego, renda, saneamento, meio ambiente. E onde buscar isso? Bom, no âmbito dos recursos, né, o Investe SUS, mas aí você vai tratar de recurso federal, tá? CIOPS, que trata de execução orçamentária e financeira, a execução orçamentária e financeira de recursos de várias fontes, não só do federal. O CISAB, né, que traz informações relativas à atenção primária. O Tabnet do DataSUS, lá a gente pode pesquisar nascimento, morte, imunização, doenças de notificação compulsória. Então, o Tabnet tem um mundo de informações para a gente pesquisar. O portal do Fundo Nacional de Saúde, lá a gente consulta repasses feitos, os repasses federais feitos a estados e municípios. Os dados do IBGE, né, pessoal? As políticas, as pesquisas nacionais, pesquisa nacional de amostra de domicílio, para a gente coletar informações de emprego, de renda, de moradia, de saneamento, né, e por aí afora. E a Organização Pan-Americana da Saúde traz uma definição de análise de situações de saúde, né, como um processo analítico sintético que permite caracterizar, medir e explicar o perfil de saúde e doença de uma população, incluindo os danos ou problemas de saúde, assim como seus determinantes, tá? Então, o levantamento de dados, eles apontam uma situação, mas não mostra para nós os determinantes daquela situação. Por isso que tem que fazer os processos de planejamento envolvendo a população, ouvindo a população, para captar as necessidades dessa população, certo? Costumo dizer que não tem mente iluminada que vai fazer um planejamento e, olha, isso é que a população precisa. Então, vamos colocar isso no nosso plano.
né? Temos que ouvir. E se o Sistema Único de Saúde tem objetivo de ofertar ações de serviço de saúde para a população, temos que ouvir essa população, né? Não temos dúvida disso aí. Agora aqui, só uns exemplos de informações, tá, pessoal? Que foram coletadas de municípios reais. São informações verdadeiras de municípios que existem. Eu só não coloquei o nome do município aí, tá? Para, de repente, não gerar nenhum desconforto, alguém que está participando de uma dessas reuniões vê o nome do município dele ali, não se sente muito à vontade com aquilo, então chamamos genericamente esse município de Iping, que é uma região lá da Inglaterra. Aqui são os dados de estabelecimentos de saúde que buscamos lá no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNES, e aqui estão todos os estabelecimentos, mas nós podemos também só filtrar aqueles que são públicos e aqueles que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, mesmo sendo privados, mas pode haver contratação de serviço, né? A lei permite isso. A mortalidade, dados de mortalidade, que pesquisamos lá no Sistema de Informação de Mortalidade. Veja que a doença do aparelho circulatório e as doenças do aparelho respiratório são as que mais impactam aqui neste município, né? E aí, no contexto de cada uma delas, a gente pode destrinchar mais ainda, né? É muito infarto na aparelho circulatório, é muita pneumonia no aparelho respiratório, e lá nos cânceres, né? Qual é a maior incidência, qual a faixa etária, qual a interface que isso tem com a minha atenção primária. Olha, nas doenças do aparelho circulatório, a lógica de risco para infarto e para AVC, né, tem muito a ver com um paciente que tem diabetes, que tem hipertensão. Então, há um risco para esse paciente. Então, como é que está o acompanhamento deles no âmbito da atenção primária? Certo? Reflexões que vão levando a outras. A mortalidade infantil e as suas respectivas causas, aí podemos trazer a discussão de quais aquelas que são evitáveis, mas aquelas que seriam evitáveis, né, por que ainda assim elas aconteceram? Né? O que está havendo de falho sob a perspectiva do pré-natal e também depois na assistência ao parto? Aqui os números de nascidos vivos por diversas variáveis, tá? Uma delas que eu gosto muito de discutir é o número de consultas de pré-natal, porque isso a gente pode relacionar com uma série de agravos que podem aparecer e que podem ser detectados na gravidez, como a sífilis, né? E aí pode-se deve tratar, né, a criança durante a gestação, tratar a mãe, o parceiro, certo? Então, não envolve aqui, né, a saúde materna infantil, não envolve só ali a questão de mãe e filho, né? Tem também outras pessoas também estão envolvidas. Da mesma maneira que quando se refere a hanseníase, a tuberculose, né, a gente não vai se referir só ao paciente que tem hanseníase, só ao paciente que tem tuberculose, mas também os seus contatos, que podem também ter a doença, então precisa também fazer o tratamento. A dengue, né, dados de dengue, já que dengue é um problema, né, praticamente nacional. Os dados de sífilis congênita, né, aquilo que eu coloquei há pouco. Poxa, nós estamos oferecendo 7 ou mais consultas pré-natal toda gestante, mas ainda assim estamos com caso de sífilis congênita, né? O que está por trás disso? Tuberculose, cujo tratamento é feito na própria unidade de saúde, mas é um tratamento longo, o paciente tem que cumprir todo o tratamento, tomar os medicamentos nesse período todo. Acontece que muitos pacientes, às vezes, com o passar do tempo, já se sente melhor, acho que já está bom, e não cumpriu ainda todo o tratamento. Aí, não vou tomar mais o medicamento, tal, e daqui a pouco ocorre uma recidiva. Então, a doença volta. Enfim, né, são questões, né, pertinentes ao agravo, e a hanseníase também, né, que tem uma característica semelhante,
sob a perspectiva, né, do tempo de tratamento. Recursos federais repassados, fundo a fundo, isso aqui é no portal do Fundo Nacional de Saúde. Tá? E aqui por grupo, né? Mas aqui condensado. Por exemplo, quanto que se passou ali para vigilância, quanto que se passou para atenção primária. E na outra eu posso destrinchar esse dado, né? Dentro de vigilância e saúde, quais eram os componentes, da atenção primária, quais eram os componentes. Né? E é importante que ao receber recursos para essas políticas, é importante que essas políticas também estejam contempladas, né, no plano de saúde. Voltando à questão da conferência, tá? Fizemos a conferência municipal em 2023. Precisamos fazer a conferência em 2025? No nosso entendimento, sim. Tá? Quando fizeram para mim, primeiramente fizeram essa pergunta para mim, eu pensei, bom, eu tenho que pesquisar sobre isso. Tá? Então, nós fomos pesquisar e aí nós voltamos, né, ao interlocutor que fez o questionamento para devolver o nosso entendimento, certo? Porque a Conferência de Saúde é uma instância de participação da comunidade, realizada a cada 4 anos com a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde, que se expressa no plano de saúde. Esse é o texto da Lei 8142, tá? E a política ela se materializa no plano, né, que será elaborado em 25. Assim, a realização da Conferência em 25 significa dar cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei número 8142. Mas a Conferência de 23 não foi feita com esse caráter de propor diretrizes para a política de saúde que se expressam no plano. Até porque 23 não era ano de elaboração do plano do município. Né? E 23, a Conferência de 23 foi uma etapa da Conferência Nacional de Saúde, como vamos ver daqui a pouquinho, tá? E por que a Conferência Nacional de Saúde previu etapas estaduais e municipais? Para que se garanta a ascendência no processo de planejamento. Né? Então, para fazer um plano nacional de saúde, para definir as diretrizes, tá? Para se fazer uma análise de situação de saúde do país, então é importante que venham, né, contribuições dos municípios e dos estados e depois o nacional. Sendo que a etapa nacional, né, como eu bem frisei há pouco, também a conferência do estado, que era uma etapa da nacional, também foi a conferência que o estado fez para propor diretrizes para a sua política de saúde, porque 23 também era ano de elaboração do plano de saúde dos estados e do Distrito Federal. E essa ascendência no planejamento, ela é observada aqui no artigo 36 da Lei 8080 e no artigo 15 do Decreto 7.508. E aí, em 23, ou melhor, em 21, o Conselho Nacional de Saúde emitiu a resolução de número 664, de 5 de outubro de 21, que dispunha, né, sobre a aprovação da realização da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que seria realizada, né, e foi, né, no dia entre 2 e 5 de julho de 23, mas que previa as seguintes etapas. Veja, a Conferência Nacional de Saúde será realizada nas seguintes etapas: municipal, então no período de novembro de 22 a março de 23, e estadual, Distrito Federal, e finalmente nacional. Então, veja, a Conferência do Município era uma etapa da Conferência Nacional de Saúde. Depois, no ano seguinte, a Resolução de 680, de 5 de agosto de 22, que tratava das regras da 17ª Conferência de Saúde. Tá? Então, trouxe, por exemplo, o tema dessa conferência e os eixos dessa conferência, aí no parágrafo 1º. E, mais à frente, lá no artigo 10, reforçou a questão de como é que a 17ª Conferência seria realizada, certo? Com as etapas de município, do estado e depois a nacional. E ainda no item B desse artigo, estabelecendo que as conferências do município e depois dos estados iriam debater
o tema e o eixo, que está previsto para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, e ainda para os municípios revisarem o seu plano de saúde 22 a 25, que estava em andamento e ainda está, porque 25 é o último ano, né, do plano. Então, veja, o caráter dessa conferência é diverso do caráter da conferência que prevê a Lei 8142. Então, por isso, no nosso entendimento, né, a conferência para propor diretrizes para o planejamento de saúde tem que ser feita no primeiro ano de gestão, e entendemos que 25, como sendo primeiro ano de gestão, tem que se fazer a conferência para propor diretrizes para o plano de saúde. Isso aqui eu já expliquei lá atrás, tá certo? É aquela explicação de que na Lei 8142 fazia referência à conferência feita a cada 4 anos, mas não estava estabelecido em que momento que teria que ser feita a conferência, mas só estava estabelecido que era a cada 4 anos. E aí nós explicamos que se a conferência é feita para propor diretrizes para o plano, e o plano é feito no primeiro ano de gestão, porque guarda compatibilidade com o PPA, e é feito por período de 4 anos, então tem-se que a conferência também tem que ser feita no primeiro ano de gestão. Então, esse é o nosso entendimento relativo a essa questão. Eu sei que vai surgir entendimentos diversos. Ontem, inclusive, nas reuniões com a Macro Oeste e Leste, a gente até se dispôs a levar a questão para o Conselho Nacional de Saúde, tá? Mas, como também nós somos interpelados sobre essa questão, a gente foi pesquisar e fizemos esse estudo, né, do ponto de vista da norma, para o nosso debate. Tá? Vamos voltar aqui para a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, 10 de maio de 2012. Essa resolução, ela traz, por exemplo, a questão da paridade nos conselhos de saúde, dentro dos segmentos, e na sua 4ª diretriz traz as responsabilidades dos conselhos quando o assunto em questão é conferência. Bom, falando de conselho ainda, e voltando à Lei 8142, ao artigo 1º, mas agora parágrafo 2º, tá? Anteriormente, nós nos referimos ao parágrafo 1º, que tratava de conferência, e agora ao parágrafo 2º, que trata do conselho. Então, conselho em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde, usuários. Mas como é que é essa composição, Dorian? A lei, a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde trata disso de forma mais detalhada. Tá? Olha a responsabilidade do Conselho. Atua na formulação da política, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política. Então, o Conselho formula e também controla. Tá? O Conselho não é só controle. A gente tende a chamar o Conselho de controle social. Não é errado, porém é restritivo, no sentido de que não é somente essa a função do Conselho. Então, o Conselho ele atua na formulação de estratégias e no controle da política, nas duas coisas. Tá? Tanto que, veja aqui agora abaixo no texto da Lei Complementar 141, artigo 30, parágrafo 4º, caberá aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades. E cabe ao Conselho deliberar. Mas o que significa deliberar? Fui buscar o sentido da palavra. Tá? Significa que o Conselho decide, resolve, determina. Então, a conferência propõe as diretrizes e o Conselho determina, dentro desse grupo, tá? Qual delas que vão compor o plano. O Conselho resolve, o Conselho, então, delibera. Então, se o Conselho determina, resolve e delibera, a gente entende que isso tem que estar expresso num ato normativo do Conselho de Saúde. E entendemos nós que seja uma resolução. Da mesma maneira que entendemos que o ato normativo mais adequado para a aprovação de um plano de saúde, de um relatório de gestão, de uma programação nacional de saúde, seja também uma resolução. Já o relatório quadrimestral, detalhado do quadrimestre anterior,
conforme o artigo 41 da Lei Complementar 141, o relatório é enviado para avaliação do Conselho. Então, a legislação não determina que o Conselho deve deliberar pela aprovação ou não do relatório quadrimestral. Né? Utiliza a palavra avaliar e fazer recomendações, caso ache necessário. Então, para um RDQA, o documento normativo, a gente entende que não tem que ser necessariamente uma resolução. Tá? Uma moção tem outro caráter, né? E ainda existem outros atos deliberativos que aí cada conselho, né, dentro do seu discernimento, vai identificar o melhor ato, o melhor documento para os seus atos. Então, gente, definidas as diretrizes, né, ou seja, deliberadas as diretrizes pelo conselho, agora deve ser elaborados o conjunto objetivo, metas e indicadores. Tá? Então, esse conjunto aí corresponde à segunda parte do plano. Tá? Nós já falamos da primeira, que é a situação de saúde, agora nós estamos na segunda parte do plano. E há um encadeamento entre esses elementos. Tá? A uma diretriz corresponde um ou mais objetivos, a um objetivo corresponde uma ou mais metas, e a cada meta um indicador, certo? Então, são encadeados. Aí o Manual de Planejamento no SUS traz para nós a definição desses elementos, né? Veja que a diretriz expressa ideias de realização, orienta escolhas estratégicas e prioritárias, certo? E elas devem ser definidas em função das características epidemiológicas, né? que são debatidas no âmbito da avaliação da situação de saúde. Então, é uma ideia mais ampla, tá bom? Uma coisa mais estratégica. Então, veja bem, eu vou construir uma diretriz para tratar da minha atenção primária. Veja, uma ideia ampla, uma ideia, uma estratégia. A vigilância em saúde, a mesma coisa. Tá? Vamos para os objetivos. Expressam resultados desejados. Tá? Resultados desejados no âmbito daquela diretriz. Então, se eu tenho uma diretriz de vigilância, né, eu pretendo alcançar como resultado redução de doenças transmissíveis, redução das doenças não transmissíveis. E aí, dentro de cada objetivo, eu construo minhas metas, que tem que conversar com o objetivo. Se o meu objetivo trata de redução de doença transmissível, certo? Então, eu tenho que construir metas que fazem referência a doenças transmissíveis. Né? Aumentar a proporção de cura de casos novos de hanseníase, aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose, reduzir a incidência de sífilis congênita, reduzir a letalidade por dengue, né? E assim por diante. E para eu acompanhar, né, a evolução das minhas metas, é fundamental que eu tenha indicadores. Indicadores, eles existem para isso, para a gente medir, né, em que medida as minhas metas estão evoluindo ou não. Né? Então, o indicador é importante que ele tenha, já foi dito aqui, né, que ele converse com a meta, tem que fazer referência à meta. Parece óbvio isso, né, mas a gente encontra em muitos planos indicadores que não têm relação com aquele objetivo, com aquela meta ali descrita. Ou indicadores que a gente não entende o que está querendo ser dito ali. Às vezes surge lá uma percentual ali, mas a gente não consegue entender percentual em relação ao quê, certo? A gente tem sempre que ter um referencial, né? Ora, qual é o percentual de mulheres? Bom, percentual de mulheres, mas aonde? No país todo? No meu estado, no meu município? Na escola onde eu estudo, no local onde eu trabalho? Qual a faixa etária? Faixa etária de quem? Das pessoas que trabalham no Ministério da Saúde,
Enfim, essa conexão muitas vezes falta, porque a gente fica sem saber ao que está se referindo. Tá? Então, o indicador tem que fazer referência à meta, né? E tem que ter referência a uma linha de base, certo? Quer dizer, o último ano daquele dado. Isso quer dizer que ele tem que ter informações anteriores, é importante que tenha. Ah, mas se for um indicador novo, ok, aí você não vai ter linha de base. Tá? Nesse caso, realmente não teria. A COVID foi um exemplo, viu? A COVID, quando nós criamos metas e indicadores, nós não tínhamos linha de base, porque era o primeiro ano que acontecia aquilo, né? Hoje, se nós quisermos fazer referência à vacinação para o COVID, por exemplo, você tem já referenciais, né? Após 5 anos. Então, o indicador tem que fazer referência à meta, né? O indicador tem que ter fonte de informação. Tá? Eu preciso de ter um local que eu pesquise e consiga coletar, né? A proporção de municípios que entregaram um relatório de gestão ao Conselho. Isso é um indicador? É um indicador. Ele tem fonte de informação? Tem. Qual é essa fonte de informação? O DigiSul Gestor Modo Planejamento. É ali que são inseridas as informações. Ótimo, perfeito. Uma taxa de mortalidade infantil, eu tenho fonte de informação? Tenho. O SIM, Sistema de Informação e Mortalidade, os dados estão lá para a gente calcular essas taxas. Perfeito. Então, a fonte de informação é uma característica importante. Método de cálculo compreensível. Se eu tiver que ficar dando muita explicação do método de cálculo, significa que ele não está bom, né? Isso não quer dizer que as pessoas não precisam de ter não possam ter dúvidas, tá? Às vezes elas têm dúvida pelo desconhecimento até dos conceitos de indicador, de meta, né? Mas eu falo ter dúvida por conta do texto que você, olha, não entendi nada desse texto, né? Então, tem que ter um método de cálculo preciso. Há uma taxa de mortalidade infantil, como é que se calcula? Olha, o número de óbitos infantis naquele lugar, sobre o número de crianças que nasceram no mesmo ano naquele lugar, e vou multiplicar por 1000. O resultado me dá a taxa de mortalidade infantil naquele lugar ali. Certo? E outra coisa importante, muitos planos com muitos indicadores. Planos com 200 indicadores, 300 indicadores, e aí muitos deles com esse problema, né, de ter característica de indicador, da gente não saber ao que ele está se referindo. Lembra o exemplo aqui do percentual que eu dei para vocês? Não tem fonte de informação, que seria pior, não tem como buscar esse dado. Então, eu não posso construir um indicador nesse contexto. E aí nós temos uma série de indicadores que não me dizem muita coisa, tá? E às vezes muitos indicadores no plano sem possibilidade de monitoramento. Então, é melhor construir uma coisa mais enxuta, priorizando indicadores clássicos, que já tem método de cálculo já conhecido, para não ter essas dificuldades, né, para o monitoramento. Muita coisa, gente, que se tenta botar como indicador, poderiam ser muito bem ações a serem colocadas na Programação Anual de Saúde para atingimento de uma meta. Querem um exemplo? Eu pretendo reduzir a incidência de sífilis congênita, essa é a minha meta. Ou melhor, reduzir a taxa de incidência de casos de dengue. Essa é minha meta. Aí, então, se estabelece uma outra meta: adquirir 5 veículos para vigilância ambiental, realizar 10 visitas semanais a domicílios. Estou só inventando aqui. Ora, gente, veja que eu adquiri os veículos e realizar as visitas são ações para tentar controlar a dengue, para que a gente atinja a meta principal, a nossa meta mesmo, que é a redução da incidência. Então, isso pode ser colocado lá na Programação Anual de Saúde como ação. Tá? Então, são questões a serem observadas importantes, tá, gente? Vamos exemplificar aqui. Essa diretriz, esse objetivo e essa meta, essa diretriz, esse objetivo, eu
construir duas, mas nós vamos nos referir a uma. Essa aqui fala da dengue, faz referência à dengue, tá? E essa outra aqui, a sífilis. Eu vou me deter nessa da sífilis, porque lá na frente, quando a gente demonstrar algumas telas do DigiSUS, ela vai servir de exemplo para nós, tá? Então, supondo que a conferência propôs uma série de diretrizes, o Conselho deliberou sobre aquelas que iam compor o plano, e uma delas é o desenvolvimento de ações de proteção, promoção, prevenção e vigilância à saúde, com vistas à redução de riscos e agravos da saúde da população. Tá? Essa é a ideia ampla, né? É uma estratégia política. Um dos objetivos, fortalecimento das ações de vigilância à saúde para a redução de incidências de doenças transmissíveis. Veja, né, que resultados que se quer, né? E a meta ligada ao objetivo, veja que, se eu estou falando de doença transmissível, eu tenho que ter metas que tratam de doenças que são transmissíveis. Então, eu não posso colocar uma meta aqui que versa sobre o câncer, sobre as doenças do coração, as doenças do aparelho respiratório, apesar de que doença do aparelho respiratório tem muita coisa que é transmissível, né, gente? Mas doença do aparelho circulatório, câncer, causas externas, então vou me deter aqui as doenças transmissíveis. Aquelas outras eu queria um outro objetivo relativo à doença não transmissível. Então, enquanto meta, pretende-se reduzir a incidência de sífilis ou reduzir o número de casos de sífilis congênita. Um ou outro não é para escolher, não, tá? E também não se trata de duas metas, é uma meta só. Porém, eu estou trabalhando com essa lógica de um ou outro, porque reduzir a incidência de sífilis isso é uma taxa, né? É calculada sobre 1.000 nascimentos. Nem todo mundo tem 1.000 nascimentos no ano, então não vai calcular a taxa, não vai calcular a incidência, né? Vai trabalhar com o número absoluto, que é o outro caso, o número de casos de sífilis congênita. No caso do indicador de sífilis congênita, de incidência, média de cálculo, número de casos de sífilis congênita no ano. Ótimo. Eu tenho fonte de informação para isso? Sim. Onde é que eu pesquiso esse dado? No SINAM, no Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Perfeito. Dividido pelo número de nascidos vivos naquele mesmo ano. Eu tenho como pesquisar esse dado? Sim. No Sistema de Informações de Nascidos Vivos, do SINASC. E multiplico isso por 1.000. Aí o resultado me dá a incidência a cada 1.000 nascimentos. Tá? Mas olha, meu município não tem 1.000 nascimentos por ano. Então, não vou trabalhar, eu quero um indicador dessa perspectiva, mas eu não vou trabalhar com a incidência. Então, eu vou trabalhar com número absoluto. A minha unidade de medida vai ser número absoluto, cujo dado a gente busca também no SINAM. Só não vou fazer relação com o número de nascidos, porque não teria sentido para esse município. Colocando essa informação num quadro que se assemelha muito que pede o DigiSUS, tá? Veja, nós temos, numa primeira perspectiva, o indicador incidência por 1.000 nascidos vivos, tá? No caso de um município com mais de 1.000 nascimentos. Pretende-se reduzir em 40% essa incidência, tá? Reduzir em 40%? Isso é baseado em quê? Num parâmetro nacional? Não. Vocês não vão se basear em parâmetros nacionais para reduzir ou aumentar algum valor de vocês. Vocês vão se fundamentar na capacidade de trabalho que vocês têm. Tá? Equipe de saúde da família, profissionais de saúde, equipamentos, tudo isso deve ser levado em consideração, né, na hora de definir, de estipular, né, uma meta, qualquer meta. Tá? Então, chegamos à conclusão de que a gente consegue trabalhar para reduzir em 40%. Pode até ser que depois, a gente não atingindo a meta, né, num primeiro ano de execução, por exemplo, a gente possa observar, eu acho que essa meta foi superestimada. Tá? Mas, olha só, aquela coisa do reduzir em 40%. Mas reduzir 40% em relação ao quê? Tá? Em relação a 3,31.
3,31. O que é esse ponto 3,31? É minha linha de base. Mas o que é uma linha de base? Linha de base é o último dado da minha série histórica. É a partir dele que eu vou planejar, aumentar ou reduzir esse número. Aqui, no caso, eu reduzi. Tá? 3,31. E como é que você chegou a isso? Isso é por meio do método de cálculo do indicador. O indicador é incidência por 1.000 nascidas vivas. E como é que é esse método de cálculo mesmo? Eu vou pesquisar o número de casos de sífilis, vou dividir pelo número de nascidos vivos, eu tenho fonte de informação para tudo, e vou multiplicar por 1.000. Feito esse cálculo, eu cheguei a 3,31 casos por 1.000 nascidos vivos. Tá? Perfeito. Reduzir em 40% ao longo dos 4 anos do plano significa, então, sair de 3,31, lembra da definição? Sair de uma situação, chegar a outra? Sair de 3,31 e chegar em 2029 com 1,98 casos por 1.000 nascidos. Se eu chegar em 2029 com esse dado exato, 1,98 casos, significa que eu reduzi em 40% em relação à minha linha de base. Tá? Mas eu posso fazer menos do que isso. Ótimo. Se for 1,97, 1,90, 0,90, 0,50, 0,10, 0, né? A gente sabe que reduzir tanto, né? Aquela história da mortalidade, né? Às vezes você reduz a taxa, vai reduzindo, chega um ponto que fica difícil você ter mais reduções, né? Então, quanto mais baixo do que isso, melhor, sem dúvida, tá? E a cada ano da minha programação, veja minhas previsões nas programações de 26, 27, 28, 29, a cada ano, estes são os valores que eu pretendo reduzir, valores que eu pretendo chegar. Como é que se calcula isso? Isso não se calcula. Isso é conforme a capacidade de trabalho da minha secretaria. Tá? Então, no primeiro ano, nós avaliamos que conseguimos reduzir, temos condições de reduzir, né, de 3,31 até no máximo 2,91. Se eu ficar menos do que 2,91, melhor, né? Mas eu posso encontrar um resultado maior. Aí eu tenho que rever meu planejamento, porque eu posso ter superfaturado, tá? Mas se eu conseguir um valor muito baixo também em relação a esse 2,91, significa que eu também posso ter errado nessa previsão aí, tá? E embaixo é um indicador que se refere a aqueles municípios que vão trabalhar com o indicador número absoluto. Então, reduzir o número, né, de casos de sífilis congênita. Reduzir em relação ao quê? A minha linha de base, que é 20. Eu apurei lá no Sinan que em 2024 foram 20 casos de sífilis congênita. Então, a gente também, mediante a nossa estrutura, toda análise, a gente avaliou que podemos reduzir em 40%, que significa sair de 20 casos ali em 24 para no máximo 12 em 2009. Mas se eu conseguir 10, 9, melhor ainda. Se zerar, melhor ainda. Mas tem toda aquela questão que já debatemos aqui, né? E a cada ano eu tenho a minha previsão, né? De cair de 20 para 18, depois para 16, 14. Tudo mediante a minha capacidade de trabalho, certo? Só para reforçar aqui, ó, que mesmo depois da conferência, mesmo depois da definição das diretrizes por parte do Conselho, esse processo de elaboração de objetivos, metas e indicadores tem que continuar envolvendo a participação da comunidade, tem que estar presente. Inclusive até por meio de audiências públicas, né, conforme o artigo 31 da Lei Complementar 141. Tá? E a terceira parte do plano, monitoramento e avaliação. Tá? Bom, monitoramento e avaliação tem que estar descrita no plano de saúde. Tá? O monitoramento é um acompanhamento mais sistemático, tá? Dos números. Pelo monitoramento, eu não consigo fazer... Pelo monitoramento, eu não consigo ter um juízo de valor. Eu sei que meus casos de sífilis estão caindo, mas eu não sei exatamente explicar, porque
quais as intervenções que foram feitas ali, a ponto de aqueles números caírem. Por isso que se requer uma avaliação, para a gente entender isso, né? Então, a avaliação é uma coisa mais rigorosa. Vamos dar um exemplozinho aqui. Os relatórios de gestão aqui do Estado de Minas Gerais, na verdade, dos municípios mineiros. Então, Minas, 853 municípios. E aí, em março de 24, que era o prazo do relatório de gestão de 23, a gente apurou que 52% dos municípios mineiros ainda não haviam encaminhado, né, o relatório de gestão para apreciação no Conselho. E 12,78 já estavam, inclusive, aprovados. E ao longo da nossa série aqui, mês a mês, até outubro, a gente, pelo monitoramento, a gente percebeu que o percentual de municípios que não encaminharam relatório de gestão foi caindo a cada mês, até chegar a 15,01%. Mas eu só monitorei, eu não sei o que determinou de fato essa queda aí. Ao passo que a proporção dos aprovados aumentou. Tá? Bom, aí vamos tentar entender isso. O que aconteceu em 24 é que o Ministério da Saúde, né, com a sua equipe da COGIMP e o Serviço de Articulação Interfederativa e Participativa lá na Superintendência do Ministério da Saúde, fez uma série de conversas com o COSENS e com a Secretaria Estadual, no sentido de detectar quem eram esses municípios lá em março, que estavam com pendência, e bom, vamos ajudar esses municípios, então. Então, conseguiu-se fazer o contato, né, o COSENS, o Ministério, o Estado, né, se dividiram, cada um desses atores entraram em contato com um grupo de municípios para identificar dificuldades. Aí, um gestor lá, não, eu já enviei esse relatório. Mas consta que você não enviou ainda. Aí, ele entrou no sistema, já está tudo prontinho, mas ele não clicou no botão enviar. Uma falta de entendimento do sistema. Né? Outros, olha, eu estou com uma discussão com o meu conselho ainda relativo a uma meta, por isso que a gente ainda não finalizou aqui. Enfim, por aí foram identificando uma série de questões e foi possível ajudar os municípios, porque se conheceu as dificuldades dele. No final das contas, essa proporção caiu para 15% ao final da nossa série histórica. Então, monitoramento e avaliação, né, por meio também de relatórios quadrimestrais, relatórios de gestão, que são obrigatórios e também são formas de monitoramento, né, do que eu previ na minha programação. Tá? Podem ter outras formas de monitoramento, e aí, existindo outras formas, deve-se incluir nesse item no plano de saúde. Há municípios e estados que têm sistemas próprios para acompanhar a evolução das metas. Inclusive, alguns constroem até os BIs, né, que mostram, por exemplo, por meio de gráficos e tabelas, essa evolução. Então, descreva sobre esse seu BI, esse seu sistema, como é que ele funciona, o que você está monitorando, certo? É muito importante, tá, gente? Descrever essa questão aí, que pode vir até dar ideias importantes, né? Bom, aqui é só uma citação, tá, do relatório de gestão. Ele está no artigo 99 da Portaria de Consolidação número 1 e naturalmente, na norma legal também, né? Mais especificamente no artigo 36, parágrafo 1º da Lei Complementar 141. E o relatório quadrimestral, né, a citação a ele é no artigo 41, no 36 também, e no 41, que os relatórios devem ser enviados para avaliação no Conselho, né? E na Portaria de Consolidação traz, por exemplo, a finalidade do relatório quadrimestral, né? Que visa assim, esse monitoramento e acompanhamento, né, da execução das metas da paz ao longo do ano. Embora exista uma série de indicadores
né, que não conseguem ser apurados, né, num período de 4 meses. Por isso que o DigiSUS tem até a opção de você bloquear aquela meta ali na hora de você apresentar o resultado, porque não foi possível, né, avaliar num quadrimestre. Essa é uma meta que a gente consegue só avaliar no final do ano. Compatibilidade com o PPA, que eu gosto de reforçar e sempre trazer, né, nesses debates. Olha, o artigo 30, tá? Ele não trata de forma direta, só informa que o PPA, a LTO e a LOA e os planos de aplicação dos recursos de fundos do Estado da União, Estados, distritos e municípios serão elaborados a dar cumprimento ao disposto nessa lei complementar. Tá? E aí, o inciso 5º do artigo 94 da Portaria de Consolidação número 1, ele é mais direto nisso. Veja, traz a palavra compatibilização entre o instrumento de planejamento de saúde, plano de saúde, programação, relatório de gestão, e os instrumentos de planejamento e orçamento de governo, PPA, LDO e LOA. Tá? E reforçando aqui novamente que o plano de saúde observa o prazo do PPA. O que é esse negócio de observar? Ora, é o envio para apreciação no conselho. Eu, gestor de município, eu preciso enviar para o meu conselho, né, este plano de saúde no prazo semelhante ao que o meu prefeito tem para enviar o PPA para a Câmara de Vereadores. E esse prazo do PPA observa-se na lei orgânica. Tá? Então, no DigiSUS, pessoal, nós vimos que o plano de saúde ele tem 3 partes: análise de situação de saúde, diretriz, objetivo e indicador e processo de monitoramento. E isso tudo vai compor o documento do plano de saúde, vai ser escrito mesmo, tá? Este documento, que vai ter 200 páginas, 100 páginas, 50 páginas, 90, não importa, vai ser enviado fisicamente ao Conselho. O Conselho vai se manifestar, digamos, aprovou, e vai emitir a resolução, vai entregar a resolução para ele, e aí o gestor vai digitalizar, né, essa resolução, se já não foi assim que recebeu, e vai inseri-la no DigiSUS Gestor, junto com o documento completo do plano e junto com a resolução do Conselho que deliberou sobre as diretrizes do plano de saúde. Tá certo? Então, não se elabora plano de saúde dentro do DigiSUS, tá? Estou reforçando isso, porque recentemente chegou uma questão para nós, uma gestora de município estava perguntando, cadê a aba do plano 26 a 29 para eu elaborar o plano? Ela estava achando que ela ia entrar ali, ia botar uma série de informações pedidas e pronto, o plano está pronto. Não, você vai ter que elaborar o plano para depois você trazer aqui. Tá certo? Bom, da mesma forma ontem que a gente deu uma paradinha, nesse momento, para uns 5 minutos para dar uma esticada na perna, para fazer um exercício, tomar uma água, a gente propõe aqui também essa parada, tá bom, pessoal? Agora são 15h36, então 15h41 a gente retorna. Ok? Tudo bem, pessoal? A gente está descansado, vocês também devem estar cansados aí, né? A gente dá essa parada nesse momento aqui. Perfeito? Então voltamos daqui a pouco para dar continuidade, tá bom?